eu sou Ronise, escritora e consultora literária, e hoje nós vamos conversar sobre dois clássicos importantes da literatura. Mas mais do que falar sobre a história desses dois clássicos, eu vou conversar um pouquinho sobre a experiência antofágica que eu tive com essas edições. O que isso significa? Se você já ficou curioso ou curiosa, aproveita e deixa o like aqui nesse vídeo, que é para ele chegar a mais pessoas. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações, que é para não perder mais nenhum conteúdo. Os dois clássicos sobre os quais nós vamos falar hoje é A Metamorfose, de Kafka, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Os dois primeiros lançamentos de uma editora que está transformando o que seria apenas uma leitura de clássicos em uma experiência singular e divertidíssima. Essa editora é Antofágica. Eu já havia visto esses dois livros pelas redes sociais, mas eu só tive contato diretamente com eles na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, através do stand da editora, que na verdade não era bem um stand, era uma book bike, uma bicicleta aí transformada em microlivraria. Quando eu adquiri os dois exemplares, eu recebi também um material extra, como um pôster com as ilustrações feitas para o livro Metamorfose e dois folhetos simulando o que seria um jornal, ou mais especificamente uma folha de notícias de uma fictícia cidade chamada Antofágica. Os dois livros vieram lacrados e quando eu abri, havia dentro deles também dois postais antigos do que seria a suposta cidade de Antofágica e que teriam sido enviados para o leitor por pessoas que estiveram por lá. Segundo a editora, esses postais são mimos que virão em todos os livros. Mas o mais interessante é que esse material extra não é simplesmente um material de divulgação da editora ou dos livros. Mais do que isso, eles são materiais com conteúdo que podem ser considerados até transmídia. Mesmo que todos baseados na mídia impressa, eles têm formatos diferentes e trazem conteúdos que se complementam, otimizando aí a experiência de imersão do leitor no universo da história. A gente percebe que tanto o projeto gráfico quanto o projeto editorial dos livros prima pela qualidade, desde a tradução original para textos em língua estrangeira, passando pela inclusão de textos complementares, até a inclusão de ilustrações. As ilustrações, aliás, elas costumam ser negligenciadas na chamada literatura adulta. Na verdade, a ilustração, ela conversa com o texto e ela propicia uma maior conexão com o leitor, que é o que acaba acontecendo nessas edições da Antofágica. E todo esse cuidado, esse esmero, vem temperado com grandes pitadas de humor. Sérgio Drummond, um dos criadores da Antofágica, já disse em um vídeo no canal da editora que um clássico não pode ser sisudo. Ele tem que atrair as pessoas não apenas pelo fato de ser um clássico. E diz mais, não é o jovem que tem que ir atrás do clássico, mas sim o clássico que tem que ir atrás do jovem. Está explicado por que as edições antofágicas são tão leves e tão divertidas. E esse humor leve pode ser percebido tanto nas capas, quanto nas ilustrações e no material extra. Então vamos entender um pouquinho como é que funciona essa construção antofágica de narrativas. A Gazeta Antofágica, por exemplo, ela traz supostas notícias bem-humoradas sobre o livro em questão. A primeira delas, que trata da Metamorfose de Kafka, já começa dizendo, dando as boas-vindas aos supostos visitantes dessa cidade. Sejam muito bem-vindos a Antofágica, a cidade onde nada é apenas o que parece e todas as estranhezas do mundo dão um jeito de acontecer. E aí a manchete é extra, extra, cortaram o Kafta, numa brincadeira bem-humorada entre o autor Kafka e Kafta, a iguaria árabe. Já na parte de trás, além da chamada para o canal da própria editora, você tem uma notícia que antecipa qual é o próximo lançamento da Antofágica. Um emplasto milagroso. O excelentíssimo senhor Brás Cubas está chegando à Antofágica e não chega sozinho. E aí vai falar um pouquinho sobre a edição de Memórias Póstumas, que é o segundo lançamento da editora. O cartão postal que veio dentro da edição de A Metamorfose, ele leva essa brincadeira um pouquinho mais além. Olá, você foi um dos primeiros visitantes da nossa cidade. Que emoção! Esperamos que não tenha sido importunado pelo inseto monstruoso que anda por aqui, achando que é um caixeiro viajante. Vemos que um tal de Brás Cubas está planejando vir à cidade para vender um emplasto. Será que te interessa? Até a volta. A Gazeta referente ao segundo livro também brinca com a história, dizendo: tarde de autógrafos com autor defunto causa furor em livraria. O cartão postal que veio dentro de Memórias Póstumas diz o seguinte: prezado, envio o livro que encontrei na minha estadia antofágica. Ele é mesmo um remédio para todos os males. Essa é uma das mais estranhas cidades pelas quais já passei.
residência até mesmo de um inseto que se passa por caixeiro viajante. Bom, vou-me logo. Ao longe vejo já um barco a vapor chegando no rio. Não resisti e me inscrevi para o passeio. A chamada dizia, veja só, não percam, o horror, jornada imperdível no coração das trevas. Mande notícias. Então, além de falar também sobre o lançamento aí em questão, já anuncia o próximo livro da editora, que é o Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Esse livro eu comprei na pré-venda da Amazon, que vinha junto com essa eco bag, mas eu não li ainda, então por isso a gente não vai comentar aí nesse vídeo. Bom, vamos falar agora um pouquinho então sobre os dois primeiros lançamentos. O icônico A Metamorfose, de Kafka, foi uma excelente escolha para abrir a produção da editora. Mesmo quem nunca chegou a ler o livro, provavelmente já conhece a história do caixeiro viajante que acordou um belo dia transformado num inseto. Aliás, um fato interessante sobre essa obra é que, apesar de Kafka não dizer expressamente no texto a que inseto ele está se referindo, é comum as pessoas comentarem sobre a transformação de Gregor Samsa, o protagonista, em uma barata. A edição dantofágica de Metamorfose é capa dura, como todas as edições da editora. Tem a tradução de Peter Risati, capa de Pedro Inouye e ilustrações de Lourenço Mutarelli. Também como nas demais edições, a quarta capa traz uma frase enigmática, importante aí do texto. Nesse caso, é o início da frase de abertura. Quando Gregor Samsa, certa manhã, despertou de sonos intranquilos. O formato menor do que o tamanho tradicional favorece a história porque, na verdade, ela é uma novela, que é bem mais curta do que um romance. Falando sobre as ilustrações, um risco que se corre ao ilustrar uma história como a Metamorfose é cair no caricato. No entanto, Lourenço Mutarelli faz um trabalho primoroso no qual o foco está no elemento humano, ou ainda no que teria permanecido de elemento humano após essa transformação de Gregor Samsa. São ilustrações que se mesclam ao texto numa narrativa sem quebras para introduzir o elemento gráfico. A Metamorfose foi escrita em 1912, quando Kafka tinha 29 anos, e foi publicada em 1915. Aliás, esse é um dos poucos textos que Kafka publicou em vida e ele ajudou a formar esse conceito de ficção kafkaniana. Não só as edições da história são inúmeras ao redor do mundo, como também a quantidade de textos produzidos para tentar entender e explicar o fascínio que a história exerce até hoje sobre as pessoas. E um dos pontos fundamentais dessas análises é tentar entender o evento determinante da história, que é o que dá início. É justamente a transformação de Gregor Samsa em um inseto. As causas, aliás, dessa transformação permanecem um enigma tanto para o leitor quanto para o protagonista, já que Kafka não se preocupa em explicar por que aconteceu. A única coisa que deixa muito clara é que isso não é um sonho. A transformação, ela é de verdade e ela é definitiva. O escritor, tradutor e crítico Modesto Carone, no seu livro Lições de Kafka, diz que a metamorfose causa no leitor uma sensação tão perturbadora, porque ao contrário das transformações que acontecem nas fábulas, contos de fadas e outras narrativas míticas, não vigora o princípio da diferença entre o mundo empírico comum, que nós vivemos, e o mundo mágico ou fantástico, onde aquelas histórias acontecem. A transformação de Gregor Samsa acontece no nosso mundo, dentro das regras que vigoram nela e às quais também estamos submetidos. Por isso essa sensação nos é tão perturbadora. A história ela é contada a partir de um narrador em terceira pessoa, mas com ponto de vista do protagonista. Isso faz com que o relato dos fatos se entrelace com a visão subjetiva do próprio Gregor Samsa, de como ele está sentindo e como ele está vivenciando essa transformação. Esse acontecimento, essa transformação, é algo vergonhoso para a família. Então o leitor testemunha esse esforço diário da família lidar com o que é ao mesmo tempo vergonhoso, horroroso, mas lhe é familiar. Ele não pode ser simplesmente abolido da família, pois ele faz parte da família, mas ele também não pode ser exposto, tem que ser mantido escondido. Então o leitor acompanha essa dupla angústia, a angústia do protagonista, que se vê enclausurado naquele novo corpo de inseto, e a angústia da família, que se vê enclausurada naquela nova situação sem perspectiva de melhora. Quanto à estrutura da história, muita gente considera que a metamorfose faz, na verdade, uma inversão, trazendo logo para o início do texto o momento do clímax. Mas seria mais acertadamente a gente olhar para esse momento de transformação, de metamorfose, como fato desencadeador e não como clímax da história, já que ele é o evento que vai desencadear todo o restante da narrativa.
Se você nunca leu Metamorfose, essa é uma chance de você mergulhar na leitura com uma edição que foi pensada para aguçar todos os seus sentidos. O segundo lançamento da Antofágica é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que, na minha opinião, tem a capa mais bonita de todos os livros lançados pela editora até agora. Capa também de Pedro Inouye. A quarta capa traz parte da dedicatória que o nosso personagem narrador, Brás Cubas, faz no início do livro. Ao verme, que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Além de uma história clássica de um dos nossos maiores autores, essa edição da Antofágica também faz importantes resgates para a história da literatura. Um deles, em conjunto com o Projeto Portinari, é o resgate das ilustrações originais que Cândido Portinari fez em 1942 para a edição de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inaugurava uma coleção de obras raras feitas em edição limitada e edições de luxo para a Sociedade de 100 Bibliófilos do Brasil. Outro resgate é a foto do autor restaurada pelo Projeto Machado de Assis Real, que recupera o tom de pele original do autor que vinha sendo embranquiçado nas diversas reproduções fotográficas ao longo dos tempos. Essa edição conta com textos de apresentação de Isabela Lubrano, do canal Ler Antes de Morrer, e textos complementares de João Cândido Portinari, fundador e diretor-geral do Projeto Portinari, do escritor Alê Santos e de Rogério Fernandes dos Santos, estudioso de Machado de Assis. Publicadas originalmente em 1881, as Memórias Póstumas de Brás Cubas, como o próprio nome já sugere, são memórias contadas póstumamente pelo seu personagem narrador, Brás Cubas, que se autodenomina um defunto escritor. A narração em primeira pessoa permite que o leitor tenha uma visão da sociedade carioca do século XIX a partir do olhar subjetivo de Brás Cubas, que é um filho da rica elite brasileira daquele século. Essa edição da Antofágica, inclusive, traz preciosas notas de rodapé que explicam referências históricas, culturais e literárias que Machado de Assis utiliza ao longo do texto, que pode ficar difícil para que o leitor contemporâneo entenda. Os fatos contados nessas memórias póstumas não seguem uma ordem cronológica, como poderia ser esperado. Brás Cubas, o nosso narrador-personagem, conta suas memórias de forma arbitrária, começando pelo final, pela sua morte, e retrocedendo para o seu nascimento. Mesmo as passagens no meio do livro que seguem uma ordem cronológica, elas são constantemente interrompidas por digressões desse narrador. Eu havia lido Memórias Póstumas de Brás Cubas lá na minha adolescência, mas eu quase nada me lembrava sobre a construção do texto em si. Por isso, reler essa história agora, passados tantos anos, e com uma experiência e um volume de leitura muito maior do que o que tinha na época, me permitiu saborear esse texto da forma como ele merece. Machado de Assis constrói uma narrativa que, no mínimo, pode ser chamada de bem-humorada. Brás Cubas, nosso personagem narrador, ele conversa diretamente com o leitor e chega muitas vezes até a chamar-lhe atenção, como por exemplo nesse trecho. Viram-me ir umas 9 ou 10 pessoas, entre elas 3 senhoras, minha irmã, Sabina, casada com Cotrim, e a filha, um lírio do vale, e tenham paciência, daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora. Contentem-se de saber que essa anônima, ainda que não parenta, padeceu mais do que as parentas. É verdade, padeceu mais. Ao contrário do que se costuma pensar sobre os clássicos, o texto de Memórias Póstumas é divertido, instigante e traz elementos que quebram a estrutura tradicional da construção de um texto. Então, se você ainda não conhece a editora Antofágica, você tem uma certa resistência em ler os clássicos, eu sugiro que você se aventure começando por esses 2 lançamentos que eu mostrei aqui. Aproveita também e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Tem muita gente que ainda acha que clássico é chato. Nunca foi. E agora com a Antofágica ficou ainda mais divertido. Te vejo no próximo vídeo.